Olá, gente. Olá, Erika. Olá, Tudo bem? tudo e você? Muito bom estar aqui de novo, estar com vocês para ir para o nosso segundo episódio do Pod Cores, podcast especial, né? Com várias ideias sobre cores, não só coloração pessoal, Sim, né, Erika? universo de cores, que é extenso, vamos falar, né? Exatamente. Claro que a gente tem uma paixão pela coloração pessoal, então a gente não vai se furtar em falar bastante desse assunto, mas... Vocês vão cansar de escutar a gente falar sobre coloração, mas a gente gosta de fazer o quê, né? E hoje a gente vai falar muito sobre isso, hein? Porque hoje a gente vai falar aqui sobre atendimento de coloração pessoal. Exato, que é uma dúvida muito grande, né? A gente percebe assim que no atendimento a gente, né, nos cursos a gente fala, olha, o atendimento você vai fazer esse passo a passo, Sim. né? Na aula presencial elas fazem um atendimento, a gente traz as clientes modelo, elas fazem o atendimento, mas sempre fica aquela dúvida e é uma pergunta sempre reincidente pra gente, né, Erika? Como é o teu atendimento? Quanto tempo você leva? Como é? Então, nós começamos no nosso encontro primeiro, né? Que a gente falou muito das nossas carreiras, como que a gente começou. Não deu tempo de contar tudo, porque é muito rápido, né? Não, mas aí fica assunto para próximos, Exatamente. né? Senão a gente, né? A gente tem que ter mais assuntos. São muitos episódios, então... Ainda tem mais detalhes sobre a nossa carreira, né? Tem, muitos, muitos. A gente deu, assim, só um gostinho de quero mais, entendeu? E a gente resolveu trazer nesse segundo episódio como que eu vou estruturar os meus serviços de coloração pessoal, né, Erika? Então, a gente vai contar um pouquinho como a gente trabalha e eu já começo falando assim de antemão, gente, não existe só um tipo de serviço dentro da coloração pessoal. Sim. Né? É muito importante para você que faz uma formação em coloração pessoal saber que a porta de entrada é o teste, né? Que esse teste pode ter N formatos. Sim. E que depois disso ainda tem outros serviços que a gente pode oferecer com um curso de consultoria de cores, né? Não confundir a consultoria de imagem, é um processo que, aliás, a imagem a gente pode trabalhar, né? A aparência, a comunicação verbal e não verbal, o comportamento. Dentro da aparência a gente trabalha estilo, biotipo, coloração pessoal, a parte de closet clearing, né? Ou seja, a gente organizar o que tem a ver com a identidade daquela pessoa que tem no armário dela, montagem de looks e assim por diante. Então, são muitos serviços que a gente pode oferecer, mas com o curso de consultoria de cores, gente, a gente pode fazer muita coisa. E a gente vai começar falando sobre o primeiro passo, né? Aquela pessoa que quer fazer um teste de coloração pessoal, ou seja, ela quer saber a cor da sua pele e saber como ela vai harmonizar cores de roupa, de cabelo, né? Cor cosmética de cabelo, de maquiagem, acessório. Como a gente pode trabalhar com essa cliente? Sim, porque é o que a Lu falou, tem N possibilidades. Quando fala de coloração pessoal, na minha cabeça abre assim várias caixinhas, portinhas de, nossa, posso fazer isso, e né, minha cabeça começa a borbulhar de ideias. Então, tem várias possibilidades. Tem coisas que nós podemos fazer antes do teste que muitas não fazem, né? Podemos fazer muitas coisas depois, oferecer muitos serviços depois do teste, que não vai entrar ainda na consultoria de imagem, então o que a gente pode fazer. Então hoje a gente quis trazer exatamente isso, essas informações para vocês falar também dos recursos que a gente pode utilizar. Né? Eu vou falar para vocês aqui de todas as minhas etapas da consultoria, né, de coloração pessoal, o que eu faço, o que eu não faço, o que deu certo, o que não deu certo. Então eu vou aqui abrir meu coração e vou falar tudo o que eu faço. Também vou trazer o que a gente faz aqui na estúdio. Aqui na estúdio eu faço o trabalho de coloração pessoal e também tem o time, as meninas que fazem esse mesmo trabalho, tá? Hoje, gente, a gente focou bastante na questão do serviço do teste de coloração pessoal, da experiência presencial de se descobrir a sua cartela de cores. Nos outros episódios, a gente vai trazer outros serviços que a gente pode trazer. A gente vai fazer um episódio só de atendimento digital, que é muito a praia da Erika, que ela trabalha bastante. A gente fala de serviços que antecedem a coloração, serviços posteriores em quem tem uma cartela, atendimentos que a gente pode fazer de cores sem saber a cartela. Então, hoje a gente vai focar bastante no trabalho do teste em si, tá?
Então, vamos lá. Vamos lá. E olha, vamos começar. A gente faz um atendimento diferente. Fazemos. Porque que é bacana isso, tem a ver com a identidade de cada uma. Né? Eu aprendi desse jeito, só que o Estúdio Imagine mudou e eu não mudei, continuei. Tá. Que vocês fazem o pitch. Exatamente. E eu faço o tip. O tip, exatamente. Exatamente. Então, começa aí, uma diferença. E eu vi essa diferença quando você me chamou para fazer o treinamento da MEC. Sim. Aqui, que eu vi que fazia em outra ordem. A ordem diferente do roteirinho do teste. Do roteirinho. Né? Que é muito bom. Esse roteiro, gente, ajuda muito na hora do teste. Então, se você tem dúvida de como fazer seu teste, eu acho que independente se é tip ou pitch, que a gente vai falar aqui o que é, eu acho que é importante vocês terem um roteiro para fazer o teste, para não se perder, né? Acho que é muito importante, a gente até que nos alunos a gente hoje tem o roteiro, a gente tem uma colinha de como porque assim, a gente começa com 12 possibilidades de cartelas para uma pele e conforme a gente vai avançando e vai diagnosticando, né, a temperatura, o pitch ou o tip, a gente vai excluindo cartelas que não tem nenhuma, né, assim, não conversam com aquela pele e deixando ali como finalistas aquelas cartelas que têm as características compatíveis com a pele analisada. Sim. Né? Quando eu comecei, não tinha essa colinha. Mas sabe uma coisa que você me ensinou e que eu aprendi e falei, vou decorar isso. Mas hoje não é decorado, faz parte de mim. Sim. É o círculo das cartelas. Então, eu colocava, quando a cliente chegava, eu montava o círculo das cartelas, né? Por exemplo, primavera quente, primavera brilhante, depois o inverno brilhante. Então, eu decorei a ordem de tanto montar essa ordem para as clientes. E aí, com isso, eu ia fazendo o teste e eu ia olhando para as cartelas e ia falando, bom... um alto contraste, intensidade, então já não pode ser tipo um verão. Então, eu ia olhando para aquela colinha, eu fiz essa como cola e funcionou para mim. Olha, até hoje eu ensino as clientes a fazerem esse ciclo, qual cartela está do lado de qual que é o oposto de qual, que ajuda muito a gente memorizar, né, as características de cada estação, o que é compatível ou não, então ajuda bastante. Ajuda bastante. Então, viu? Eu fiz certo, gente. Fiz certo. Aprendi bem. Bom, aprendeu. Érica, vamos lá. Quando a cliente fecha com você, quero fazer a consultoria de cores com você, Érica, fechei o preço, tudo mais. Qual o primeiro passo que você faz com essa cliente? Bom, a primeira coisa que eu faço, que eu também aprendi com a Luciana, eu tenho um questionário. Boa. Então, eu tenho um questionário no Google Forms, tá? Muito baseado com aquele que você nos passou. Sim. Perguntando ali, eu só introduzi algumas coisas, uma coisa que eu gosto muito de falar, não sei se hoje já introduziu no Estúdio Imagine, mas eu tenho uma pergunta que eu coloco ali, 4 imagens, né, referente às 4 estações, e peço para a cliente escolher qual aquela que ela mais se identifica. Que bacana. E aí eu coloco essas imagens. Então eu faço várias perguntas, né, eu pergunto como que ela é a relação dela com as cores, se ela é mais de tons neutros ou se ela se joga nas combinações. Então, para eu entender. E eu leio isso antes de fazer o atendimento. Porque quando a cliente chega, eu falo que qualquer tipo de consultoria de imagem, né, qualquer processo, qualquer etapa, a gente tem que fazer uma experiência. Sim. Então, não é só um atendimento, é uma experiência. Quando a cliente chega e eu já tenho noção, já conheço o universo dela, se ela é mais colorida, se ela é mais neutra, enfim, essas questões, ela já se sente mais abraçada, cria uma conexão. Eu vejo que cria uma conexão. Com certeza. A gente quer, assim, eu vejo que todo mundo quer viver uma experiência, que essa experiência seja muito personalizada e voltada para o seu caso, né, para as suas questões, para as suas demandas. E esse questionário eu sempre falo que ele é muito importante, a gente também faz aqui no Google Forms. Sim. A gente coloca as perguntas básicas. Primeira pergunta, o que te trouxe, o que te chamou a fazer a coloração? Né? E aí em diante a gente pergunta, né, que cores ela tem com mais frequência no armário, Sim. o que ela não se identifica, como que é o colorido que ela quer trazer para o seu visual, ela trazer imagens para a gente se conectar, né, cabelos que ela já teve, maquiagens. E eu sempre digo que essas perguntas é muito mais para cliente se conhecer em relação a esse Sim. universo de cores, né, Érica? Sim, é verdade. E você sabe, também um exercício que eu aprendi lá atrás, foi uma amiga consultora que me falou, e que eu peço, não para todas, mas para aquela que eu vejo que está mais entusiasmada para fazer o teste, eu peço para ela tirar foto de um cantinho da casa que ela mais gosta. Porque é o arquiteta, né? Sim, o que se identifica para ver quais são os tons. Então, ela me manda essa foto
né? E aí eu já começo a olhar, ela gosta de tons mais terrosos, tons, pra ver se bate com a cartela dela. Às Sim. vezes bate, às vezes não. Mas é um exercício que eu passo também. O que eu acho muito bacana é que a cliente, ela vem sabedora, né? Então, geralmente, ela traz uma malinha. Olha, eu vi que essas cores eu tenho com mais, assim, no meu armário com mais frequência. Ou, tipo, eu tô trazendo 2 peças que eu não consigo usar por conta da cor. Olha, eu já usei cabelo dessa cor e assim, me senti mais à vontade com essa cor. Então, ela vem para um processo muito mais sabedora do universo dela em relação a cores, né? Sim. E assim, acho que isso funciona muito porque ela sai sabendo muito mais. Quando a pessoa só senta ali e faz o teste, talvez ela não tenha se questionado, ela não tenha pensado e não traga talvez questões, perguntas que, lógico, ela pode trazer depois para você no WhatsApp e tudo mais, mas ali o processo vai ser muito mais rico, né? Você falou uma coisa que eu acho que, pelo menos, acontece muito comigo, não sei se com vocês, mas a maior parte das pessoas que me procuram, elas já até deduzem qual é a cartela delas. Eu até pergunto, você tem uma ideia? Eu acho que eu sou tono quente. Eu acho que eu sou... As pessoas falam, eu já estou lá lendo e estudando, vi lá no Instagram, vi no YouTube, todas as... já vem com meio que uma aposta, né? Tem gente que até já tem o aplicativo. Sim, já baixou o aplicativo Nosso Color Mais, né? Gente, você que está assistindo a gente tem um aplicativo com as cartelas digitais e com uma vitrine de produtos para você, né, já começar a fazer uso das suas cores. Então, o aplicativo, elas já vem com o aplicativo com o Color Mais baixado, né? Eu fico, nossa, você é rápida. Ela, não, eu estou estudando, ótimo. E uma coisa que eu faço também, quando a cliente chega, né, para fazer lá no escritório, eu mando o Google Forms para ela, a gente conversa, tal, ela chega, eu falo um pouco do que eu li sobre ela, a gente faz uma conversa ali de uma meia hora. O meu atendimento, ele é longo, porque eu gosto de pessoas, né? Então, para conversar com calma, eu né? gosto de tomar um chazinho, um cafezinho, uma Mas acho que faz aguinha. parte da experiência, né? Sim. Você receber a pessoa, conversar um pouquinho. Até aquele quebrar do gelo, eu uso muito esse questionário. Então, nossa, você, Érica, que bacana, você é arquiteta, conta mais do seu trabalho, como que você descobriu a coloração pessoal. Isso é super importante, né? Isso é muito legal. E nesse questionário, acho que eu sempre digo que é bacana a gente trazer questões como: você tem rosácea, melasma, você tem a micropigmentação, traz uma foto sem a micropigmentação, né? Você usa óculos, no dia do teste vem com a lente para você poder acompanhar o teste, né? Por favor, venha sem a maquiagem, né? Mas assim, sem, essa tua pele é mais sensível, que fica mais vermelhinha, tira a maquiagem, mas não venha sem corretivo, porque às vezes você fala, tira a maquiagem, a pessoa fala, uma base, mas eu com fator de proteção com cor. Não, tira tudo que tenha cor, que não seja pra gente enxergar o pigmento da sua pele. Às vezes trazer uma foto de quando ela era menor, ou quando ela tinha... Porque muitas pessoas, igual eu pinto cabelo há muitos anos, eu já nem lembro a cor do meu cabelo original. E às vezes eu peço pra cliente também trazer foto, me mostrar foto de como que era o cabelo dela antes, para ver, porque às vezes muda muito, né, o contraste, a gente sabe o impacto das mudanças do cabelo no contraste e, né, na cartela também. Então eu peço também as fotos de referência de quando ela tinha, né, o cabelo original e tudo mais. Eu também peço muito essas fotos. Assim, super bacana. Também falo para trazer fotos. Aí a pessoa já vem com vários tons de cabelo, né? Já vem com uma foto de quando era criança. Então isso é bem bacana da gente conversar com a cliente, né? O meu primeiro passo, Érica, quando a cliente chega, eu conversei, quebrei o gelo, servi um chazinho, um café, a gente conversa e ela fala aí, né, do seu entusiasmo com a coloração, dar uma mini aula sobre a teoria da cor, né? Também faço. Porque o que acontece, gente? Pense assim, você que é consultora formada, como foi difícil no começo entender a diferença de cores quentes, frias, claras, escuras, suaves, intensas, né? Então, como é importante a gente explicar para a cliente qual o universo, qual o escopo do nosso trabalho, né? Então, veja, a gente vai descobrir na sua pele características, né, da cor que tem a ver com temperatura, profundidade, intensidade, o seu contraste. O que é profundidade? O que é intensidade? Então, esse apresentar das características da cor pode ser feita com um PowerPointzinho no seu computador, pode ser feita mostrando os próprios tecidos e falando das características.
né? Mas o importante é você ali, né, gastar uns 15, 20 minutos explicando para a cliente. Então, eu sou muito sinestésica, eu gosto de pegar já os tecidos, já ir mostrando, Sim. falando. Muito das clientes já ouviram, já seguem a gente no Instagram, já sabem das características, né? Já seguiu alguém fazendo o teste. Mas eu acho que é primordial, porque daí o processo ela vai se enxergar. Sim, né? Eu faço também essa aula, eu demoro ali também uns 20, 30 minutos na aula. Eu faço com um iPad. Eu tenho um iPad pequenininho, foi um investimento profissional. E eu faço uma apresentação de PowerPoint. Eu sou muito de imagem. Então, eu deixo os tecidos do lado, vou indicando os tecidos, as cartelas, mas eu gosto de imagem. Então, por exemplo, eu mostro o que é um baixo contraste claro, um baixo contraste escuro, o que é intensidade. E o que eu acho que é legal, pode dar aqui a dica para vocês, por exemplo, fala de intensidade, né? Tô falando de intensidade. Aí eu coloco assim uma bolinha, né, de vermelho, 2 vermelhos, o mesmo vermelho. Aí em um eu coloco mais pigmento do próprio vermelho e o outro coloco mais adição de cinza. Então, aí mostra ver a diferença. Então, na cor quente eu coloco amarelo, na cor fria eu coloco azul. E aí a adição, né, vai dar uma cor mais quente, uma cor mais fria. Perfeito. Então, eu faço muito isso e aí a pessoa fala, nossa, agora eu entendi o que você está falando. Exatamente. Então, eu acho que é fundamental. Porque eu falo que na coloração pessoal a gente vai descobrir primeiro as nossas características para depois replicar, né? Porque a beleza é a harmonia e a repetição. Então, a gente tem que explicar para a cliente o que a gente vai estudar, porque senão não adianta eu chegar e falar, olha, sua profundidade é escura. Ela vai olhar, né? Gente, talvez eu vou falar uma coisa que vocês já ouviram, porque eu vivo falando isso aqui. No ano de 2021, a gente fez uma pesquisa, né? A gente apresentou na conferência o ano passado, e 1/3 das pessoas que têm a sua cartela de cores, que participaram dessa pesquisa, falaram que não sabem usar a sua cartela, que não usam a sua cartela. Porque talvez não teve essa introdução de falar das características da cor, de explicar, da pessoa entender. Então, o que acontece? A pessoa fica refém. Ela chega lá na loja e fala, olha, eu quero esse tom de rosa aqui. Se não tiver exatamente esse tom, eu não compro. Não é essa a questão, né? Se eu olhar aqui na minha cartela de outono suave, já vou usar a minha cartela nova, tem os tons de laranja, mas talvez esse laranja que eu estou usando hoje não está exatamente aqui, gente. Tá, né? Tá no tom aqui. Mas às vezes a gente tem roupas que não estão exatamente aquele tom. Então a gente tem que saber ler as características que tem na cartela. Por isso que a gente até colocou aqui nessa primeira paginazinha aqui explicando, né? Qual é o pitch da cartela, a gente coloca qual a profundidade, qual a intensidade, qual a temperatura, qual a principal característica, para a cliente lembrar dessas características, que é isso que a gente está falando. Tem uma página que a gente explica e fala o que é o contraste. Essa cartela tá incrível, gente. A cartela nova tá linda. Então, a gente trouxe bastante explicação para você, consultora, já ter aqui essas informações para a cliente. Então, a gente mostra como se chega no contraste, né? A gente mostra qual é o pitch ou o tip da cartela, a gente explica qual é a paisagem de um outono, por exemplo, o que a gente visualiza nessa paisagem. Então, a gente tentou trazer mais informações para você fazer a entrega, mas nesse primeiro atendimento, nessa mini aula da teoria das cores, é muito importante a gente fazer, né? Então, assim, eu faço com os tecidos, mas depois a gente entrega um material gravado que tem isso, que talvez você também entregue. Também. Né? E no guia que eu encaminho no final do atendimento, né? Eu tô antecipando, né? Mas no final do atendimento eu encaminho um guia personalizado, com todas as características da cliente. E lá eu coloco explicando de novo o que é temperatura, o que é profundidade, o que é intensidade, para reforçar. E mesmo assim, depois do atendimento, depois, passado alguns dias, eu entro em contato com a cliente e pergunto... Faz um pós-venda. O pós-venda. E aí, como que tá com a cartela? Tem alguma dúvida? Né? Porque a gente sabe que é muita informação, Quando que você chega em casa, que você olha a cartela, olha o teu armário, daí que a gente vai colocar em prática, né, Erika? Então, é importante a gente dar esse suporte de pós-venda, porque às vezes você entrega um super manual completo com não sei quantas páginas, mas você ensinou a cliente a usar a cartela. Você deixou um espaço para que ela entre em contato com você e tire as dúvidas. Sim, isso é muito importante. Muito importante. Então, assim, seja você fazer uma apresentação em PowerPoint, seja explicar com os tecidos, explicar, mas depois deixar esse material disponível para que ela tenha acesso. Então, a gente tem uma aulinha gravada, que até foi o Michel que fez com a gente, que a gente fez com o time, que a gente explica toda a fase para a cliente ir lá. Eu vejo que as
pessoas hoje gostam muito mais de ouvir do que ler algum material, né? E que seja muito dentro das necessidades da pele dela. Sim. Outra coisa também que eu gosto muito de fazer, que é uma coisa que eu introduzi há pouco tempo, é o oráculo dos 7 chakras, que eu trouxe aqui, ó. Esse oráculo é maravilhoso. Esse oráculo, para quem não está nos escutando, porque a gente está aqui, né? Para quem não sabe, a gente está no YouTube, no canal do Estúdio Imagine, né? Mas a gente também está no Spotify para muitas pessoas. O oráculo são várias cartas e do lado, junto com as cartas, vem um livrinho. E aí nessas cartas, gente, cada carta tem uma cor diferente e tem lá o elemento, terra, ar, fogo, tem os elementos. E aí eu peço para a cliente tirar uma carta, eu acho que fica mais dinâmico. Eu vou falar, vamos ver como que você tá hoje, o seu mood? Aí ela fala, como assim? Eu falei, então vamos lá, vamos tirar uma carta. Aí ela tira a carta, aí eu pego o livrinho, no livrinho vem uma frase, né, um parágrafo falando sobre aquela respectiva cor, aquele elemento, e aí eu leio. Então olha, é muito legal. Isso. Olha só, Luiz, olha que jeito legal que a Erika está ensinando a gente a usar esse material aqui, elaborado por você e pela Adri. Adorei. É muito bom, porque a gente tem muitas das pessoas hoje usam a cor como essa questão da energia e tudo mais, né? Eu gosto muito. Eu sou toda de energia, né? Eu sou aquela que você chega do meu lado e fala... Você acredita? Acredito em tudo. Acredito em tudo, gente. E eu sou muito de energia. Então, é uma maneira de trazer um pouco da minha personalidade para o teste. Tem cliente que vai gostar? Tem. Tem cliente que vai amar. Tem cliente que vai falar, ok. Mas faz parte de mim, então eu introduzi. Então, no início, antes mesmo da aula, eu faço esse oráculo. Esse oráculo, perfeito. Eu faço a questão da explicação mesmo. E a gente tem o card de cores, mas que eu vou fazer só depois da cartela. No final também, legal. Porque assim, se no começo a gente começa já a falar das características, ela não sabe a característica dela, né? Sim. Então é melhor a gente fazer o teste primeiro, saber a característica da cliente, daí para partir que a gente já vai falar o que é o card de cores. Então, neste momento, depois que eu fiz essa explicação toda, vamos para frente do espelho. É bom ter um demaquilante, tira a maquiagem se a cliente estiver maquiada. Um material importante, uma luz, né? Quer dizer, assim, uma super ferramenta do nosso trabalho, como são os tecidos. Sim. Também a gente ter uma luz que seja ou natural ou artificial, mas que tenha, né, a especificidade da luz natural, ou seja, né, que não seja muito quente, nem muito fria, nem muito intensa ou nem muito fraquinha. Então, RC de 90, né, de 4.000 a 5.000 kelvins. Caso a gente tem o espelho da Estúdio para fazer o teste, tem né, você pode ter o seu próprio espelho. Sentamos a cliente na frente do espelho e fazemos o teste. Parece óbvio fazer o teste na frente do espelho, mas quem às vezes é mais old fashion, que fez a formação com a oficina de estilo, elas faziam o teste passando os tecidos assim na cliente, onde a cliente não enxergava a diferença, a comparação, a diferença, mas elas enxergavam, né? Então é uma maneira de trabalhar, mas eu sempre achei primordial ter o tecido, o espelho, para a cliente enxergar o efeito das cores. Eu também acho. Eu acho que e a gente vai treinando o olhar. Eu falo muito para cliente, eu pergunto, né, para cliente quando ela senta, eu falo assim, qual parte assim do seu rosto tem alguma coisa que lhe incomoda? Ou quando você está mais cansada, que você percebe que exatamente, marca. Tem uma olheira, tem alguma marquinha, tem alguma coisa, né, que lhe incomoda? Aí ela fala, minha rosácea, meu melasma, vai falar. Ou fala, não, nada incomoda, então vamos mostrar só o lado, né, positivo, da harmonização, né? Da harmonização, que ótimo, né? Eu adoro quando a cliente fala que não tem nada. Eu adoro, porque, gente, autoestima, né? Autoestima é tudo. Adoro. E aí aí eu falo, olha, eu vou passar os tecidos. No primeiro momento, eu não vou falar nada, mas você fala tudo. Parece que eu tô fazendo atendimento aqui agora. Eu falo, você vai falar tudo. Você vai falar se você ficou verde, se você ficou amarelada, se a olheira gritou, você vai falar. Depois eu venho comparando, porque é na comparação que a gente consegue ver exatamente aquele efeito. E aí eu faço dessa maneira para treinar o olhar da cliente. Então, eu acho que serve assim como um helper para vocês essa ideia, porque realmente eu vejo que faz uma diferença. Antes eu não fazia essa
questão de passar primeiro. Por isso que eu falei, meu atendimento é mais extenso, mas eu acho que é fundamental para ela conseguir entender as diferenças. E assim, gente, o método que a gente usa é um método de comparar tecidos, né? Muita gente fala assim, você olha para mim, você já sabe a cartela. Eu posso ter uma ideia da cartela, mas isso se comprova na comparação dos tecidos, né? Uma outra questão que eu vou falar para vocês é santo de casa não faz milagre, né? E eu tinha ali os meus sobrinhos que eu não tinha feito o teste. No meu sobrinho não tinha feito, na minha sobrinha eu tinha feito há 13 anos, ela era muito menina, não tinha acompanhado o processo todo. Então, assim, dizer que eles eram uma cartela não fazia diferença nenhuma para eles, porque eles aprenderam a visualizar o efeito na hora que eu passei os tecidos. Então, o passar o tecido, gente, é para você diagnosticar, mas é para tua cliente enxergar e ela entender como a pele dela reage, né, como aquela cor pode valorizar a beleza ou não. Então, por mais que a cliente, né, seja uma beleza óbvia, né, uma beleza ao inverno, que tem bastante contraste, que tem a pele bem fria, é óbvia para você, mas ela não sabe. Então, é essa a experiência da cliente. Então, passe os tecidos de uma maneira bem tranquila, sem pressa. Né? A pessoa fala, tem 2 tecidos de temperatura, eu preciso passar? Sim. Né? Eu passo. Passa tudo. Quanto mais tecidos você tiver, quanto mais você puder ilustrar, mostrar para a cliente, para ela o processo vai ser muito mais rico. Sim, com né? certeza. E ela vai sair muito mais segura das características da sua pele. Entendendo o que ela está fazendo, né? Porque a coisa mais agradável é você fazer o teste e a pessoa não está entendendo nada. Exatamente. Em 10 minutos a gente passa tecido rapidinho. Exatamente. Né? Quando tem formação, a gente passa os tecidos, mas as meninas já sabem essas características. Já estudaram, né? Já estudaram. Então, hoje à tarde, por exemplo, eu fiz um teste com 13 pessoas numa tarde. Mas é porque o processo é muito mais reduzido e a gente não está fazendo o atendimento. No atendimento, a explicação, como o efeito da pele, a questão de olhar, toda essa diferença das cores é primordial. Sim, né? é fundamental. Eu acho que quanto mais etapas tiver, quanto mais tecidos, eu acho que é fundamental. Tem pessoas que tiram foto. Eu não tiro foto. Porque eu acho que tem muita interferência da câmera. Eu também não tiro. Faço então, só foto do contraste, mando para ela a foto do contraste. Do contraste em preto e branco, né? Isso. Também é a única foto que eu tiro. Mas de restante eu não tiro, porque eu falo, muitas das vezes até perguntam, você não vai tirar foto? Eu falo, olha, tem muita interferência do celular, enfim, da luz, então eu não tiro. A gente está vendo aqui ao vivo, não é melhor do que ao vivo? Tem consultoras que fazem as fotos e colocam no dossiê, né? Gente, a foto, como a Erika falou, tem que tomar muito cuidado, né? O Michel que está aqui que faz fotos, a gente faz fotos para os materiais dos cursos, né, Michel? Mas dentro de um ambiente onde a gente coloca uma luz, a gente cria, né, o mesmo padrão, a pessoa sem sorrir, sem movimentar o rosto, numa mesma parede, né, na mesma posição a câmera, sem nenhum filtro, uma câmera semiautomática. Então, quer dizer, tem que tomar alguns cuidados, né? Dá para fazer com o celular? Dá, mas você tem que travar para justamente usar luz natural e não ter nenhuma adição de branco nessa foto. E é o que eu sempre digo, entre o que você vê na foto e no presencial, leve em consideração o que você está vendo ali em loco, né, no momento do teste. Confie no seu olhar. Isso, exatamente o que eu faço. O seu olhar não vai errar, né? As pessoas ficam inseguras para o começo de teste, né? Provavelmente quem está começando. E até às vezes aparecem peles difíceis, a gente vai falar sobre isso em outro episódio, mas tem às vezes peles mais difíceis, desafiadoras, que bate aquela, ai meu Deus. Mas eu falo, mantenha calma, Érica, olha, confie no seu olhar e vamos. E é assim que vai. É assim que vai construindo. Claro, no começo eu não consigo ver a diferença de uma olheira, de uma manchinha. Eu sempre falo para as alunas que estão começando, olha o conjunto. Olha a beleza, veja a harmonia. Nosso trabalho com harmonia, aquilo que entra na beleza, aquilo que derrete. Elas adoram o termo derrete. Você usa? Eu falo, gente, olha a cor que derrete na tua beleza. E daí a gente segue. Eu falo para minhas clientes, imagine que você está, é redundância, tá? Mas no deserto do Saara. Imagine que você está no Saara, né? Que Saara já é deserto, né, gente? Mas imagine que você está no Saara, que você está derretendo e conforme o suor vai na sua blusa, o tom da sua pele vai aqui vai ficando no tudo tecido. Da mesma cor, exatamente. Aí elas ficam, nossa, é abstrato, mas dá para chegar lá. Dá para chegar lá. Então eu uso muito esse termo derreter. Eu acho que é onde eu vejo
lógico que eu olho, né, analiso a olheira, a marquinha, enfim, mas eu fico muito no todo. Eu acho que a gente tem que olhar. Muitas vezes as pessoas esquecem do todo, fica só na olheira e esquece dessa questão da repetição, né? Igual hoje a Lu falou, no seu nome, é Gustavo? O Gustavo. E ele falou, adivinha qual é a minha cartela? Aí eu fui lá, olhei, falei, bom, aí eu olhei o todo, seu lábio é usado, não sei o que. Aí eu fui construindo, olhando o todo e as partes. Então, eu acho que é treinar esse olhar pra gente fazer essa leitura. Claro, gente, nos primeiros testes a nossa visão, nossa percepção da beleza é mais limitada e aos pouquinhos a gente vai vendo tudo muito com bastante facilidade é ótimo, né? Com bastante facilidade. Sim. Então, assim, gente, uma coisa que a Erika falou, ter o roteiro do teste na mão, né? Então, assim, a gente constrói o resultado fazendo o contraste e fazendo o pitch, que é profundidade, intensidade e temperatura. Sim. A Erika já faz o contraste. Aí eu falo temperatura intensidade e profundidade. Eu sempre digo que a ordem dos fatores não vai mudar o resultado final. Sim. Mas eu acho mais lógico, já que a profundidade tem a ver com claros e escuros, o contraste também, fazendo a sequência. Mas não vai isso afetar. Eu vejo também que as pessoas têm muita dificuldade na temperatura. Sim. Então, por isso, deixar a temperatura para depois. Eu acho que a temperatura é o mais desafiador. Desafiador, né? Então, a gente vai fazer nessa ordem. E daí, essa construção do resultado, a gente vai, né, trabalhando com a cliente até chegar no resultado final, que é justamente a junção de todas as características. E aí eu faço de um jeito que eu acho muito legal, que as clientes fica muito fácil para elas, porque, como eu falei, eu monto as cartelas, coloco na ordem, e aí eu sento com ela do lado e falo, bom, o que você pode ser? Você deu temperatura fria, então vamos ignorar os quentes. Então você não é primavera nem outono. Então vamos olhar para o inverno e verão. Então você é fria. Então você pode ser um inverno frio? Pode. Aí eu separo a cartela. Você pode ser um verão frio? Pode. Vamos separar. Deu intenso. Então pode ser inverno brilhante, intenso? Pode. Pode ser verão suave? Não. Pode ser inverno escuro? Você deu escuro? Pode. Então eu separo. Pode ser verão claro? Não. Aí eu separo. Eu pego a de... Eu sei que ela é um inverno, mas eu pego a de verão para ela ver a diferença. E aí eu passo, né? Sim. Aí eu até brinco e falo assim, aqui você tem um plus. Você descobre as cores que ficam melhores para você e as cores para você no Halloween. Aí elas dão risada. Eu sempre falo, olha, a cor, é bom a gente saber a cor que não valoriza a gente, porque num momento, use a cor a seu favor, né? Você está num momento ali que você precisa, né, mostrar que você está numa sofrência, né, na entrega de um projeto, coloca a cor errada, mostra ali que essa cor, né, fala, olha como eu estou no momento, né, isso não te valoriza a sua beleza. Eu sempre falo brincando e todo mundo acaba rindo, né? Mas é verdade. Bacana. Eu gosto de comparar as cores, eu abro todas as cartelas, né, falo, no começo eu faço muito isso, eu abro todas as cartelas e falo, olha, todas as cartelas têm as tonalidades. E as novas cartelas, Erika, a gente colocou, quando a gente vai para as cores, o nome de todas as cores. Então, a página dos marrons, dos cinzas, dos amarelos, né? A página que já tinha essas páginas nas outras cartelas, mas não tinha nomenclatura. Porque o que acontece? Eu entro aqui e falo, esses são os meus tons de rosa. Aí, minha cartela não tem rosa. Tem, são esses tons. Eu não tenho pink, mas tenho esses tons. Eu não tenho aquele vermelho puro, mas eu tenho os tons de vermelho da minha cartela. Então, a gente colocou, né, os roxos, nomes, os azuis, os verdes, os amarelos de cada cartela. Sim. Então, para a pessoa entender que ela vai ter todas as tonalidades, né, basicamente de todas as cores, todas as tonalidades. Você vai ter todas as cores na sua cartela, nas tonalidades que funcionam para a sua pele. Sim. E eu gosto de comparar. Olha, lembra que a tua pele ficou melhor de cor intensa? Vamos ver outra cartela que é muito suave. Sim. Ah, a tua pele ficou bem de cor fria. Vamos ver as tonalidades quentes. Então, fazer a comparação para ela entender as possibilidades Sim. que existem. É tá? interessante. Então, isso é bem bacana de fazer. E ela já vai entendendo a cartela e a gente vai explicando Sim. a página a página, né? Eu quando termino o teste, quando eu passo os últimos tecidos que dá lá a cartela dela, aí eu sento
tiro ela daquele ambiente, ponho em outro ambiente e falo, agora eu vou te apresentar a cartela. Aí eu falo assim, prazer, Luciana, primavera brilhante. Não, vou usar o certo que é outono suave. Prazer, outono suave, prazer, Luciana. Aí eu começo, eu explico primeiro no geral. Olha, sua cartela, né, sua estação, as características são suavidade, temperatura quente, então vai ter mais pigmento de amarelo. Lembra que eu expliquei para você lá no início? Eu vou passando etapa, né, característica por característica e falo, ó, sua principal característica é a suavidade. Então você vai ter mais pigmento acinzentado, né? Então você vai ter mais a diferença das outras cartelas para a sua é essa. Pigmento acinzentado. E aí eu abro a cartela, né? Pego a cartela e vou passando página a página, falando, ó, as cores universais são essas, as cores premium são essas. Gente, isso é muito importante. E eu falo que o tempo que a gente consome no atendimento em fazer o teste, explicar a cartela página a página. E agora, né, gente, a gente tem as cartelinhas, no fundo delas, uma explicação do que são as cores premium, do que são as cores use com moderação, o que significa os nudes daquela cartela. Né? A gente vem aqui na parte das harmonias cromáticas, como usar, as maquiagens, como usar. Então, assim, na verdade, a gente fez um mini dossiê na cartela para que a sua cliente, né, para você, assim, na verdade, você já tem aqui um serviço a mais, um plus. A cartela maior tem muito mais explicada, a menor ela é mais compacta. Então, assim, a cartela maior ficou um dossiê com as cores. Ficou muito, muito, muito completinho. Gente, tem até armário cápsula. Tem armário cápsula, tem armação de óculos agora, né? Tonalidades de armação de óculos. A gente aumentou tons de maquiagem, enfim, para justamente ter todas as informações aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de eu explicar a cartela da cliente, quando ela está sentada na frente do espelho, eu passo os tecidos e já falo do cabelo. Você fala depois? Eu falo depois. Tá. Então, veja, gente, cada um tem um jeito. Eu já, como estou na frente do espelho, chego na cartela, vejo suas tonalidades, comparo. Gosto de comparar, às vezes, uma cartela que é completamente oposta, os tecidos, para mostrar e tudo mais. E daí a gente já vai no cabelo e eu já uso ali as mechas, já mostro a tonalidade, né? A gente vê qual é o tom do cabelo da cliente, mas o que ela quer fazer. Geralmente eu dou 2 possibilidades de cor cosmético, se ela quiser usar, né? Se ela quer clarear um pouco, se ela quer manter o tom do cabelo. E é claro, o tom que a gente mostra é aquele tom que vai ser o resultado final da sua tintura. Não é que ela vai passar na farmácia comprar aquele tom. Não, é diferente, tá? Eu também explico isso. Daí depois eu sento com ela e eu vou página a página da cartela. Eu deixo para ver cabelo por último. Tá. Então, eu explico cartela por cartela. Quando eu estou explicando cartela por cartela, eu faço... Página a página da cartela. Página a página, né? Paletinha, eu falo que é a paletinha da cartela. Eu também faço uso desse outro material que eu gosto bastante, que é esse guia de atendimento de consultores de imagem. Que é com a Catarina, que eu gosto muito. Ela é incrível, gente. Quem não segue, siga. E aí eu vou passando, por exemplo, tem as cores premium, né? Então, por exemplo, ela é um inverno. Aí eu mostro para ela as cores premium e as combinações. Então eu vou passando, tem do inverno, tem do verão. Já vai mostrando. Vou mostrando, né? Do outono, tudo mais. Então, aí eu uso eu explico as combinações com o círculo cromático. Então, eu tenho o aplicativo, eu mostro o aplicativo. Tem o círculo cromático também da Estúdio Imagine, né, que tem por estação também. Então, eu vou mostrando as combinações aqui desse material. E também tem uma parte que eu gosto muito, que é dos contrastes. Então, eu mostro, por exemplo, ela deu um contraste, um baixo claro. Então, eu mostro aqui na imagem, né, de uma outra pessoa que tem um baixo contraste claro. Mostro as estampas que estão referentes a esse contraste. Então, ela fica muito mais fácil. Porque eu chego e falo, você tem médio contraste. Sua estampa é um onça, mas é temperatura fria. Tá, e aí eu explico como. Então, nesse material, tem todas as explicações. Tem outros materiais, né? Outras dinâmicas que a cliente vai ali ver, visualizar e entender. Então, eu uso muito esse material na hora que eu vou explicar esse atendimento, né? Eu tô falando de um atendimento mais aprofundado. Então, assim, gente, um atendimento básico, vamos pensar assim, né? Tem que ter essa explicaçãozinha da teoria da cor, tem que ter a parte de explicar os tecidos,
né? Tem a parte da comparação dos tecidos, de analisar qual a cor do cabelo Sim. e a explicação da cartela página a página. Daí, depois dessa explicação, a gente já vai para um atendimento muito bacana, que eu acho que a Érica trouxe esse material da Caterina, é muito bom. Justamente essa parte aqui, né, dos contrastes, eu acho que ajudam bastante, da gente olhar, da gente mostrar para a cliente qual o contraste dela, quais as estampas, tá? Sim. Na questão, quando chega nessa hora, eu vou para o card de cores. Né? Eu apresento as cores da cartela dela, comparo as cores da cartela da cliente com cartelas diferenciadas e a gente faz o joguinho dos cards de cores para mostrar as diferentes temperaturas, as diferentes intensidades dentro de uma mesma família de cores. Sim. Então, ela vai entender quais funcionam para a pele dela, quais não. Eu gosto de fotografar para ela ter ali as tonalidades de todas. Ideia, fotografar. Eu fotografo e dou para ela, sabe? Olha que os tons de amarelo que entram na tua cartela e o que não, Sim. sabe? O que funciona bastante para sua pele. Porque às vezes ela vai comprar e ela já tem ali um guia. Sim. Muitas das clientes compram o material porque adoram, querem ficar estudando um pouco mais. Então, aqui a gente usa muito os cards para isso, usa os cards para fazer combinação de cores. Tipo, ela pega, mas se eu tiver uma calça amarela, como que eu posso usar? Sim. Como que eu posso trabalhar? Então, a gente usa muitos cards nesse sentido, tá? E daí, vem na sequência, porque daí ali a gente vai olhar as cores, e a gente olha as combinações de cores. Nas combinações de cores, a gente usa o card e também usa o círculo cromático. Que daí a gente vai mostrando, né? Pode ser o círculo cromático da estação, que a cliente vai ter as tonalidades, o pitch ou o tip dela mesma, ou o círculo cromático que ele é mais genérico, que vão ter todas as tonalidades e ela pode pensar também em usar na parte de baixo da calça, né? De blusa, tonalidades que não estejam dentro da sua cartela de cores, né? Porque a ideia é essa, ela continuar usando tudo. Então aqui a gente faz muito uso, né, do círculo cromático, depois pode ser o card de cores, o card da Raquel, que também que a gente combina muito peças da Raquel, porque eu abro o card, né, para quem não conhece o card da Raquel, são peças que são bem coloridas, né? Então, tem blusas bem coloridas, calças. E aí eu falo para ela fazer combinações de looks, como ela gosta de introduzir essa cor no look dela, né? Então, ela gosta de cor... Porque não necessariamente todo mundo que faz coloração é para ser uma pessoa colorida. Pode usar talvez menos um look monocromático no máximo, só os neutros, né? E aí a gente pode mostrar também as combinações que estão na cartela, falar das proporções. Falo. Né? Adoro. É a parte também que as clientes... Eu falo que a parte que eu mais gosto da cartela é essa. E as clientes também adoram essa parte de combinações. E aí eu faço todas essas outras etapas no atendimento mais aprofundado. E aí, por fim, eu vejo a maquiagem. Então, eu faço análise de maquiagem. Sim, o necessaire dela, analisa as maquiagens. E depois o cabelo com os cabelinhos e a rajada, que um dia a gente vai trazer aqui para vocês verem. A gente pode convidar pessoas para vir falar sobre isso. Bom, na cartelinha nova a gente traz a questão da algemação de óculos, tonalidades que as pessoas às vezes não enxergavam na cor, a tonalidade. As tonalidades de cabelo, marcar um xizinho, né, na tonalidade de cabelo, justamente para dizer, né, não são todas as cores de cabelo que estão aqui, mas aquelas que têm a ver com a sua raiz, e a partir daí o quanto ela pode clarear e tudo mais, né? E no armário cápsula agora, a gente colocou que as pessoas não entendiam essa proporção do armário cápsula. Então, a gente trouxe a quantidade de peças dentro de cada cor, para a pessoa entender que a gente está falando não de peças maiores ou menores, mas sim a quantidade de peças, ou sim, uma peça maior ou menor, a proporção dentro de um armário cápsula, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem no marrom 3 peças de marrom que tem mais quantidade, né? No tom do vermelho, só uma pecinha menor. Sim. Então, né, trazer essas possibilidades aqui para a pessoa entender, para a confecção de uma mala ou para dentro do seu armário cápsula. E essa página é muito bacana, né? A gente traz o sticker de cor e a cliente traz, nossa, eu abri minha cartela, vi que tem uma variedade imensa de tons, mas está faltando. Eu gosto do pink, eu gosto do preto e não tem aqui. Então, nessa hora, a cliente traz essas cores e eu faço muito, como que eu vou usar esse tom que não tem na minha cartela? Então, como que eu combino? Então, posso usar os cards para mostrar a combinação, posso usar as folhas, né, da cartela. E ainda tem aqui no QR Code, que você vai trabalhar no QR Code, abrir o documento e vai dizer
como eu neutralizo o efeito de uma cor que eu quero usar próximo do meu rosto que não está na minha cartela. Isso eu explico também para ela. Então, assim que eu entrego a cartela. Então, aqui a cartela ela vem com todas as informações que ela sai muito segura. Na cartela, no seu verso, no QR Code, no aplicativo. Muita informação, né? Tem bastante informação para ela fazer uso da sua cartela. E mais o material digital que a gente entrega, com toda a explicação e tudo mais. Essa parte aqui também que você falou, de colocar o stick, eu também falo para o cliente. Ali é um momento de você personalizar a sua cartela. Ou você coloca a cor, né, através do stick, ou sabe também o que eu falo, que muitas gostam e fazem, para elas fazerem as combinações de cores que elas gostam e que não estão na cartela, né, naquela parte de combinações. Boa. E aí elas vão pintando com um lápis de cor e fazem a combinação ali que elas mais gostam, que, enfim... Gente, olha quanta ideia que a gente está trocando aqui. Sim. Então, veja como é importante a gente ter essa troca com outras profissionais. A gente fala, e olha que a gente só está falando do atendimento básico. A gente não está falando de outros serviços, né? Sim, é bem básico. E outra coisa também que eu faço é explicar o aplicativo. Eu abro o aplicativo e explico. Então, eu mostro ali a cartela dela digital, o vídeo da Luciana. Aí eu falo para toda cliente, essa aqui, deixa eu te introduzir, essa é a Lu. A Lu é a rainha das cores. Ai, gente, eu como fico com vergonha, eu falo, aqui tem um videozinho que você pode assistir depois na sua casa. Ai, não tem que ter vergonha, não. Eu falo, essa é a Lu, minha professora, minha mentora. Enfim, aí eu mostro. E aí eu mostro os produtos. Elas amam a parte dos produtos. É porque assim, na verdade, a pessoa não precisa comprar aquela blusa que tá lá, né, da Mar ou da C&A. Mas sim, ela vai pensar uma referência de cores que ela vai trazer para sua beleza. Porque às vezes a pessoa tem essa dificuldade, né, Érica, de enxergar a cor da cartela na cor de uma roupa, a cor da cartela numa cor de maquiagem. E a gente, às vezes, não é exatamente o tom da cartela, mas a pessoa entende que é uma cor que tem aquelas características que a gente falou. Sim. Então, veja, gente, como a gente pode usar materiais de apoio aqui diversos, né? A gente ainda não trouxe um material que a gente usa nos atendimentos mais profundos, que é a parte da identidade de cores, da identidade de cada um, né? Que é o meu desejo, que a gente poderia trabalhar. A gente não trouxe ainda as mechinhas de cabelo para quem quer deixar o grisalho, assumir, a gente fazer o teste, mostrar. Então, assim, tem N possibilidades da gente trazer diferenciais no nosso atendimento, né, Érica? Isso que a gente quis mostrar para vocês, gente. Todo mundo faz teste de coloração pessoal, mas como é o jeito que você faz esse teste de coloração. Isso que é um diferencial. Isso é o seu diferencial, a sua identidade. E com certeza, mesmo se eu e a Érica entrarmos para fazer um atendimento com o mesmo roteiro, com o mesmo material, vai ser um atendimento diferente, porque Érica é Érica, Luciana é Luciana, e cada uma vai ter um jeito, um tempo de falar. Sim. E também cada cliente, né, Érica? Tem clientes que a gente fica aqui por mais tempo, tem clientes que falam, eu não uso maquiagem, nem trouxe maquiagem. Eu no cabelo quero deixar natural. Se tem alguma dúvida, então o atendimento é mais rápido. Tem. Cada pessoa tem um jeito de interagir, né? Tem um interesse maior ou menor e tudo mais. Tem pessoas que vêm. Eu já tive clientes que vieram com listinha de perguntas antes de fazer o teste. Então, porque já estudou muito sobre o assunto em casa, assistiu vídeos, enfim. E aí vem com a listinha. Que é uma delícia, né? Eu adoro. Eu falo, é o momento Érica Teacher. Tem gente que chega com mala com as suas roupas, gente que traz um necessaire de maquiagem. A gente sempre brinca, eu e a Maria Clara, uma senhora que ela trouxe um saco, assim, enorme, só de batons. A gente ficou horas olhando os batons dela. Legal. Então, super gostoso. Cada um tem um foco, né? De um desejo, né? Um porquê de ter vindo fazer o teste, né? Você sabe que eu tive uma cliente que ela era muçulmana. A cliente trouxe uma mala de Hajid, que é o lenço que a mulher muçulmana usa. Tem nomes diferentes para cada região e tudo mais, mas enfim. Mas Hajid, acho que... E ela queria saber quais os lenços que funcionavam para ela. E foi muito legal esse atendimento, que depois eu falei para ela, nossa, eu adoro. Porque eu falei, eu acho que dentro de mim tem uma Érica muçulmana, porque eu amo lenço. Quem me segue sabe que eu amo lenço, né? Eu falei, eu adoro, eu usaria muito fácil. Aí ela, você quer usar?
Falei, mas eu posso? Aí ela, eu faço em você. E ela fez em mim. A gente tirou uma foto, nós duas com um lenço. Foi super legal, foi uma troca. Então, são conexões, sim, né? Conexões que a gente traz. Essa questão da gente entender a necessidade da cliente, né? O que eu falo, qual é o objetivo, o que trouxe a cliente. Então, assim, gente, o importante é que a cliente saia super satisfeita, né? Que você exemplifique, né? Vai ficar para um outro podcast a gente falar os materiais de entrega, porque daí é um outro capítulo à parte, né? Mas vocês perceberam que a gente trouxe para vocês ideias de atendimento e aqui a gente poderia, enfim, usar outros materiais que não estão aqui, né? E dentro da sua identidade e pensar em serviços diferentes. O que eu falo é que a mesma coloração pessoal pode levar mais tempo, menos tempo, e você pode ter ali no seu menu de serviços, ter 2, 3 tipos de atendimentos diferentes. Sim. Mais aprofundado, um mais pontual, sim. Vai depender muito da necessidade da cliente, vai depender muito de quanto ela quer, o valor também, então a gente pode ter um valor mais competitivo, um outro trabalho um pouco mais aprofundado. Então é muito importante você ter trabalhos, né, serviços diferentes. E assim, na hora da cliente, né, quando ela te aborda, dê um retorno para ela das possibilidades de atendimento. Sim. Às vezes ela acha que é só um tipo. Então, aquela história tem a ver com o teu posicionamento do mercado, com a necessidade da cliente, e aí vem a personalização desse serviço que você pode, né, fazer um pacote para ela específico para ela. Sempre pensem nisso, né, na possibilidade. O nosso trabalho é um trabalho personalizado, é um trabalho único, a cliente quer se sentir única. Então, você tem essa possibilidade de desenhar uma consultoria de cores de 1 hora, de 6 horas, com mais entrega, com menos entrega, claro, sempre com a sua qualidade, com a sua identidade, mas que a cliente saia satisfeita e saia sabendo usar a sua cartela. Sim. Hoje foi ali o atendimento básico de coloração pessoal. A gente está iniciando, né, o segundo episódio aqui do Podcor. Então, a gente está iniciando e a gente quis trazer o início do atendimento. A gente uma dúvida muito recorrente. Como que você atende? Como que você faz? Quanto tempo você demora? E é claro, gente, também tem isso. Você tem que pegar os seus tecidos, o seu material e saber quanto tempo você leva para fazer um atendimento. Sim. Quais materiais você se identifica mais, porque assim, né, eu sou uma pessoa mais objetiva, a Érica ela é mais, né, ela explica mais, ela tem um ritmo, né, mais assim, ritmos diferentes. Sim. Talvez quando eu comecei a trabalhar, eu demorava 3 horas, a Érica também, hoje ela bem mais, menos. Então depende muito da tua experiência, depende do teu jeitinho de conversar, depende da cliente, a cliente também é mais, né, tem cliente que conversa muito e a gente não vai ficar cortando, né? Então a gente conversa. E é uma delícia ter isso, né? É muito gostoso. Então pense sempre nessa questão que estamos lidando com pessoas e esse serviço vai depender muito, né, dessa troca. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Nós vamos voltar falando muitas outras vezes sobre... Com certeza. Né, a gente tem que falar um dia só de cabelo, outro dia só de contraste, então... E mandem o que vocês querem. Um dia de serviços, outros serviços, vamos falar de entregas, né, de pós-atendimentos, mas aqui fica uma ideia de você estruturar o seu trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Um beijo, gente. Até, gente. Tchau, tchau.